Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade. Eu pretendo finalizar agora o nosso assunto voltado para extintores de incêndio, né? Bem-vindo a mais essa aula. Eu sou o Santiago e vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Eu tenho um material, um resumo. Eu acredito que vai estar todas as partes que caminhamos nos nossos assuntos. Eu acredito que esse material finaliza com chave de ouro um pouco, né? Eu pretendo fazer uma prática com vocês, né? Quando as coisas voltarem ao normal, vamos colocar fogo em algumas coisas, né? E se tudo der certo, vamos apagar, vamos se divertir de uma maneira segura, né? Para ninguém se machucar. Eu acredito que vai ser uma prática muito bacana. Vamos torcer aí para as coisas melhorarem, né? Estamos precisando, o mundo está precisando. Vamos finalizar o nosso assunto sobre sistemas de extintores. Existem vários tipos de extintores, tamanhos e uso, né? Aqui vai ser bem interessante. Vamos descrever passo a passo como funcionam alguns tipos de extintores, né? Principalmente os portáteis. Normalmente os mais comuns vai ser o tipo água, o tipo BC, o tipo C. Normalmente o mais comum vai ser o tipo água, BC e CO2. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Esse de CO2 aqui não é comum, tá? Não é comum esse tipo por causa do manômetro. Ele deve ser um CO2 de baixa pressão. Não é comum, tá? O mais comum vai ser o cilindro de CO2 sem o manômetro. Ele vai ser um inteiro maciço devido à sua pressão. Eu acredito que a pressão deva ser menor, tá bom? Normalmente os extintores, ele vai ser do tom vermelho, tá? Não é exclusivamente, por regra, tem que ser vermelho. Existem situações que ele possa ter outras cores, principalmente quando o layout da fábrica é todo vermelho. Então agora imagina, você encontrar um extintor vermelho num layout todo vermelho dentro de uma fábrica. Então, para outros casos, existem outros tipos de cores. Normalmente no dia a dia vocês vão se deparar com extintores. Deve ter um certo cuidado com a manutenção deles, armazenagem, local. É muito frequente, acontece, tá? Não é raro de acontecer, de algum inseto entupir, colocar barro, alguma coisa aqui e entupir as mangueiras, tá? Então tem que fazer uma vistoria. A empresa deve ter uma vistoria rotineira para verificar os extintores. Coisas que vocês devem se atentar aos extintores: verificar se eles estão com lacre, se tem a trava, se a mangueira está desobstruída, se a pressão, o nível de pressão está adequado. O de pó químico também. Você só não vai conseguir fazer esse tipo de vistoria em relação à pressão no de CO2. O CO2 é por peso, né? Por ele ser um gás em alta pressão, ele não tem um manômetro, porque o manômetro não suportaria essa pressão excessiva, essa pressão muito grande do cilindro. Então ele é um cilindro maciço, ele é feito inteiro, até que você pode olhar, ele não tem solda, não tem o processo de soldagem. Então ele é um cilindro maciço devido à sua carga, né? A sua pressão ser muito grande. No de água e no de pó químico, a pressão é menor, então nós temos o manômetro, que também deve ser observado para verificar as condições, tá? Existe o sistema de válvulas, não vamos trabalhar isso na prática, vamos trabalhar apenas as rotinas, que vai ser você verificar o manômetro. O manômetro é importante. O manômetro, ele tem as faixas vermelhas, que significa recarga. Se ele ficar acima do verde, antigamente não era vermelho essas partes aqui não era vermelha, era branca. Eu, quando era criança, eu achava que acima do verde era melhor, né? Mas era um pensamento errôneo, eu não tinha essa informação, né? Acima do verde significa que ele está com excesso de pressão. Não é interessante um excesso de pressão, né? E abaixo, falta de pressão, também não é interessante. Por quê? Existe uma pressão ideal. Imagina que você tem um cilindro de CO2 ou de água. Você vai combater um incêndio, você vai ali
fazer a ação inicial. Você tem com a pressão ideal, você tem tantos segundos para você ter aquele agente ali para ir enfrentando, combatendo, né, o incêndio. Quando a pressão está muito, né, uma pressão superior, imagine que você tem todo o seu cilindro com um pó químico. Então, com a pressão muito excessiva, muito alta, aquele pó químico vai acabar muito rápido. Então você vai ter o seu período, o seu tempo de combate encurtado. Então isso não é interessante. Mesma coisa, baixa pressão. Se tiver baixa pressão, o seu pó vai acabar. Na verdade o seu pó não acaba, né? Ele, como tem baixa pressão, ele vai conseguir até um certo ponto e vai ficar o resto do pó químico. Você não vai ter conseguido usar todo o potencial daquele extintor por causa da baixa pressão. Então é interessante observar o manômetro de pressão, sim. O cilindro de CO2 é mais fácil identificar ele porque ele não vai ter um manômetro e ele vai ter esse difusor, essa parte aqui, esse difusor. Quando vocês estiverem atuando, usando ele, nunca pegue no difusor. Tem sempre uma parte aqui certa para você segurar, né? Esse difusor, como é um gás, né, um gás sob pressão, toda vez que você usa, né, você alivia um gás sob pressão, ele absorve calor, ele absorve temperatura. Então essa parte vai ficar fria. Como é um CO2, vai chegar numa temperatura de menos 0 graus aí, que não vai ser interessante, pode causar queimaduras, tá? Não é só o calor que provoca queimadura. O frio também. É fácil de você observar quando é o CO2 porque o gatilho não vai ter um manômetro de pressão. O extintor categoria de água, ele é utilizado para a classe A, né? Ele é fácil de ser observado porque ele vai ter um manômetro e se você bater nele, na prática vamos fazer isso, fica muito fácil você identificar quando é o de água e quando é o de pó. É muito legal. E eu pretendo fazer isso na prática com vocês, é muito bacana mesmo. Sempre nos extintores vai ter as etiquetas para auxiliar as pessoas, auxiliar o usuário a identificar que tipo de extintor é, para indicar para qual classe esse extintor ele deve ser usado. Aqui nós temos, ele é indicado para classe A e classe B e ele é proibido para classe C. Então é muito simples vocês conseguirem fazer a leitura do extintor. Outra coisa muito importante, você verificar se a manutenção está dentro do prazo. Nos extintores vai ter as etiquetas da última recarga e da próxima recarga. É interessante, esses extintores, as recargas são anuais. É muito importante ter o extintor sempre pronto. O incêndio, ele nunca avisa quando vai acontecer. Quando acontecer o incêndio, o seu extintor tem que ter capacidade para combater esse incêndio. É de extrema importância a manutenção estar em dia e o extintor pronto para ser usado. É muito importante. Um outro método que foi implementado para melhorar essa segurança com as manutenções são esses anéis. Então os anéis eles são utilizados cores para identificar os períodos, os anos. Então, essa daqui é uma tabela um pouco desatualizada, mas é interessante porque força a empresa de manutenção realmente abrir o extintor para tem que trocar esse anel. Porque, infelizmente, já não foi tão raro de empresas, o extintor chegar, a pressão tá ok, simplesmente a empresa, ela trocava apenas as etiquetas. Então, infelizmente, no Brasil existem empresas com uma má índole, né, de apenas ganhar dinheiro. Então, infelizmente, isso já aconteceu. E para resolver esse tipo de problema, colocaram os anéis. Então, força a empresa realmente abrir o extintor e para colocar esse anel. Então, isso foi muito interessante para evitar essa situaçãozinha que aconteceu no passado. Pretendo fazer uma prática com todo mundo para ficar mais interessante a finalização dessa matéria sobre incêndios. Eu pretendo sim fazer uma prática com todo mundo, porém nesse momento não vai ser viável. Estamos num momento
de transição aí, de muitos cuidados na questão de saúde, mas eu pretendo sim, e eu espero que todo esse problema possa passar rápido para a gente fazer a prática, né? Colocar a mão na massa. A engenharia, o que é gratificante é colocar em prática o aprendizado. Então, quando as coisas melhorarem, vamos sim fazer prática. Só de curiosidade, uma imagem com alguns tipos de extintores, né? O extintor classe K e o extintor classe D, né? O de CO2, o de água, o de pó químico, o de espuma não é muito usual, rotinas, que vai ser para empresas muito específicas com determinados produtos químicos. O novo tipo de extintores é o ABC, ele vai combater incêndios da categoria A, B e C. É interessante, ele é novo, ele veio aí para substituir o de água, né? Aos poucos ele está sendo ocupando o espaço dos extintores categoria A. E para finalizar, de curiosidade, uma tabelinha dos extintores e a classe de incêndios, né? O extintor de água de 10 litros, ele é indicado a classe 2A, de 75 litros, 10, 150 litros, 20A. O de CO2, as categorias de 4 kg, 6 kg, 10 kg e as respectivas categorias deles, né? Só de curiosidade. Então, quem tiver uma certa curiosidade, dê uma olhada nessa tabela e dê uma olhada no material didático que está disponível para vocês, para ter uma noção qual seria o tamanho do incêndio que ele possa ser usado. Pessoal, eu finalizo essa matéria de incêndios, eu pretendo fazer algumas práticas. Se vocês tiverem dúvidas, me comunique, eu estarei tentando solucionar todas. Vou estar disponibilizando material para vocês. Então, eu acredito que encerra aqui. Fico feliz com a presença de vocês. Espero que vocês estejam gostando. Dê um like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Pessoal, até a próxima. Tchau!